Olá, tudo bem? Hoje eu e minha equipe vamos apresentar uma pesquisa, um trabalho muito importante, né? Que ele fala sobre tecnologia e inclusão na prevenção de riscos ocupacionais. Sistemas embarcados para detecção de calor excessivo na indústria metalúrgica. Os participantes são Lucas Matos da Silva, Ana Carolina Mendes Fortes, Luísa Gabriele do Rosário Chaves, Kailane Flávia Barbosa Chagas e Tailane Oliveira Santos. Bom, a gente tem um objetivo muito importante através dessa pesquisa, porque o que acontece? Em trabalhos de indústrias metalúrgicas podem acontecer muitos riscos, porque é um trabalho de risco. São trabalhadores que estão muito expostos ao calor, né? E com esse problema, né, a gente precisa ter uma solução. E com a nossa pesquisa, a gente conseguiu, através da inovação, né, de muitos estudos, utilizar os sistemas embarcados para detectar algum risco à exposição do calor excessivo. Então, por exemplo, mesmo já sabendo, né, que eles trabalham nesse ambiente que tem essa exposição ao calor, pode ocorrer um risco de a exposição do calor ser mais extrema que o ser humano suporta. E antes disso acontecer, a gente precisa conseguir combater para que todos consigam sair daquele ambiente sãos e salvos, ou que algo aconteça para que não piore esse problema. Então, a gente consegue, através de um sistema embarcado, detectar, através de um alarme, é, para mostrar que está tendo algum problema, né? Que está tendo algum tipo de desvio, né, da rotina, para não ter acidentes. Bom, eu sou a Kailane, eu vou falar sobre como prosseguir os testes, né? Nossa equipe realizou testes de sistema embarcado de monitoramento térmico lá na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e o objetivo foi avaliar a eficiência em detectar de variações de temperatura em tempo real, né? A eficiência do detector. O sistema foi instalado em lugares diferentes, ambientes com e sem ventilação, simulando cenários industriais. Ele utilizava sensores de alta pressão acoplados a um microcontrolador para emitir a temperatura em ambiente e emitir alertas visuais, né? E sonoros sempre que os limites críticos eles tivessem sido atingidos. E os limites que a gente colocou foi seguindo as normas da NR15. A resposta automática ela foi de 100%, eficaz nos testes, e ativando os alarmes corretamente em situações de risco. Esses resultados comprovaram, né, o potencial tecnológico como ferramenta acessível e eficiente para a prevenção riscos ocupacionais relacionados à exposição ao calor. Bom, gente, sou a Ana Carolina, vou dar uma ênfase a mais como é que funciona o nosso projeto. Como já foi falado anteriormente, foi desenvolvido um sistema embarcado de monitoramento térmico e ele foca na segurança ocupacional na indústria metalúrgica. Esse risco ele pode causar fadiga, estresse térmico e até condições mais graves como hipertermia e até óbitos. Bom, a gente utilizou para a gente se basear a NR15. Essa norma regulamentadora estabelece os limites de tolerâncias para exposição ao calor com base no índice de bulbo do termômetro de globo, que é o IBUTG. Ele leva em conta três variáveis, que é a temperatura de bulbo úmido, temperatura de globo e temperatura de bulbo seco. Mas, no entanto, o nosso sistema ele utiliza exclusivamente a temperatura do bulbo seco. Em conformidade com a NR15, que já
considera uma variável indicativa importante para a avaliação do risco térmico. Em muitos ambientes industriais, onde o calor ele acaba sendo gerado por fatores como a maquinaria ou processos térmicos e não tanto pela radiação solar direta, o TDB, que é a temperatura de bulbo seco, né, como a gente se fala, ela pode ser um parâmetro confiável para ações imediatas sem necessidade da medição das outras variáveis. Bom, a gente utilizou o sensor HT10, que mede com alta precisão a temperatura do ambiente e, com base nesse valor, o sistema emite alertas visuais e sonoros quando a temperatura ultrapassa os limites de segurança definidos pela NR15. Acaba garantindo que as condições térmicas sejam monitoradas e ajustadas em tempo real, que fornece para a gente a segurança e a saúde dos trabalhadores. Bom, esse nosso sistema, além de ser acessível e de baixo custo, fornece uma solução prática e imediata para as indústrias com infraestrutura limitada. Ele não precisa de sensores caros ou sistemas complexos e ajuda a prevenir problemas de saúde relacionados ao calor excessivo, garantindo a conformidade com a NR15. Bom, gente, sou Tainá, eu vou falar um pouco sobre as limitações do nosso projeto. Nosso projeto ele apresenta algumas limitações. A principal é que ele apenas monitora a temperatura do bulbo seco, sem calcular o IBUTG completo, pois não possui sensores de temperatura de bulbo e de bulbo úmido, né? Além disso, usamos sensores não certificados para o uso industrial severo, o que exige uma validação em campo. Também não há armazenamento histórico nem envio de dados para plataformas externas, o que limita seu uso em estratégias de gestão integradas. Mesmo assim, o nosso projeto, né, se mostrou eficaz em ambientes internos e abre espaço para futuras melhorias. Bom, gente, como a Tailane falou, né, o nosso projeto ele abre espaço para as futuras melhorias, né? Então, daria para a gente ter implementado o MQTT, daria também para a gente ter implementado um dashboard em tempo real para fazer esse monitoramento dos trabalhadores, mas o nosso sistema ele surgiu dessa necessidade de monitorar os operadores metalúrgicos que estão expostos a esse calor excessivo, né? Então, esse sistema ele começou a partir dessa necessidade do monitoramento de forma contínua e confiável. Então, o núcleo da solução foi desenvolvido utilizando o microcontrolador RP2040, escolhido por sua eficiência energética. Então, a gente utilizou o software, né, que foi o VS Code, o Visual Studio Code, com suporte à linguagem C++, com ampla documentação e capacidade de integração com periféricos externos, no qual utilizamos o sensor HT10, que ele mede a temperatura e umidade, mas no nosso caso do nosso projeto, nós estamos medindo apenas a temperatura. Então a placa ela foi utilizada o Raspberry Pi Pico W, que conta com conectividade Wi-Fi embarcada, o que possibilita essa transmissão dos dados coletados para uma interface web em tempo real. Então, para a aquisição das informações térmicas e ambientais, a gente utilizou esse sensor HT10, que ele é um sensor digital, conectado via protocolo I2C, e esse sensor ele é responsável por fornecer essas medições precisas, fundamentais para a avaliação das condições do ambiente. Então, durante os testes, o sensor ele apresentou boa estabilidade e baixa margem de erro, mesmo em ambientes com ruído eletromagnético. Então, na camada de exibição local, a gente utilizou um display OLED de 0,96 graus, com comunicação também I2C, onde os dados são atualizados continuamente, permitindo aí o acompanhamento imediato das variáveis ambientais pelos operadores que estejam próximos ao dispositivo. Então, o projeto ele conta com essa implementação
do sistema do alarme automático, utilizando o buzzer e o LED. Então, o alarme ele é acionado sempre que a temperatura ultrapassa um limite pré-estabelecido, que no caso a gente estabeleceu 30 graus, mas agora na demonstração vai ser a partir de 33, tá? Então, ele é alertado em tempo real para situações potencialmente perigosas. Então, essa abordagem ela é fundamental para garantir uma resposta imediata em casos aí de sobreaquecimento, de incêndio, ou até mesmo, né, em situações insalubres. Então, a interface web ela foi desenvolvida de forma simples, porém funcional, recebendo os dados via Wi-Fi e exibindo numa análise remota. Então, a estrutura final do protótipo ela foi baseada em uma base acrílica para proteção dos componentes e simulação de uso em campo, que no caso a gente fez essa simulação nos ambientes da UFMA, tá? Então, durante os testes, o sistema ele demonstrou essa estabilidade e na leitura dos dados, mesmo sob as variações de temperatura simuladas com fonte de calor controlada. Então, eu vou fazer o teste agora, demonstrando o nosso projeto. Quando a gente ativa o microcontrolador, né, aqui está o sensor HT10, aparece a LED azul e aqui no display OLED Wi-Fi ativo. Agora, o operador metalúrgico ou em operadores industriais, eles podem se conectar via Wi-Fi, né? Deixa eu só um momento aqui entrar no Wi-Fi, onde vai ter essa interface web que eles vão poder fazer esse monitoramento em tempo real, né? Aqui tá, acho que não vai focar, mas tá no nosso artigo as fotos da interface web. E aqui tem dois botões, iniciar monitoramento e desligar o sistema. Quando o operador for iniciar o monitoramento, vai aparecer tanto na interface web a temperatura, né? Aqui no caso tá dando 24,5 graus. E aqui ó, tá fazendo essa variação 24,5, 24,6. Além disso, também aparece no display OLED a temperatura em tempo real. Tá? Agora eu vou fazer a demonstração com o sistema de alerta, né? Vou utilizar um isqueiro para simular essa temperatura alta, né? Tá. Vai aparecer uma temporização que a gente colocou de 20 segundos. Essa temporização é experimental, tá? E após esses 20 segundos, o microcontrolador ele vai emitir um alarme junto com o buzzer via PWM, tá? Esse é o alarme, vai aparecer aqui. O alarme acabou de parar porque ele está em 32,5, então ele só ativa quando ultrapassa o limite pré-estabelecido, que no caso foi 33 graus. Deixa eu botar aqui, aquecer mais um pouco. Tá, aqui está emitindo o alarme. O operador ele pode desligar o sistema, apertando em desligar sistema. Bom, em síntese, o projeto ele apresenta uma solução embarcada, né, compacta e de baixo custo para o monitoramento de temperatura em ambientes industriais, com potencial em aplicação prática em linhas de produção, salas de controle térmico ou áreas de riscos industriais metalúrgicos. Então, o nosso projeto ele tem essa inclusão, né? Ele usa essa tecnologia com base na inovação, como a Luísa falou. A gente segue as normas regulamentadoras da NR15 e também o nosso projeto ele tem grandes aplicações futuras, então a gente pretende fazer esse melhoramento no nosso projeto. E é isso, muito obrigado.